Agora, sobre o dado do PIB que acabou de sair, Produto Interno Bruto Brasileiro chegando ali acima, né, vindo acima das expectativas do mercado, ao invés de 0,9%, um crescimento de 1,2%. Mais ou menos ali na margem do que se era esperado. Queria saber sua opinião sobre esse crescimento. Obviamente já era um crescimento esperado para a economia brasileira. O que está baseando essa força da economia brasileira? Quais são os argumentos ali para esse crescimento? Quais são as suas impressões sobre o PIB que acabou de ser divulgado? Por gentileza, professor. Olha, acho que a gente já começa, acho que o primeiro ponto importante, a gente já começa a sentir de forma mais efetiva a reabertura econômica pós-Covid, né? Então, naturalmente, após a reabertura econômica, depois da crise do coronavírus, a economia, ela leva um tempo para reagir. E agora, com esse resultado do PIB, a gente já começa a sentir a força econômica do Brasil, dos mais de 200 milhões de habitantes que nós temos no Brasil. Outro ponto importante é a característica da política monetária brasileira comparada com o resto do Brasil. Nós tivemos uma política monetária contracionista, né? Então a gente começou a aumentar as taxas de juros muito cedo, um dos primeiros países que começou a incrementar taxas de juros, se você comparar com os Estados Unidos e Europa, e aí a gente agora começa a sentir os reflexos também dessa política, porque o pico da taxa de juros, a gente sente que ele já passou, adotado também, comparado também com outras medidas que o governo federal tomou de redução de impostos. Isso vem acompanhado por uma geração de emprego e renda muito forte. A gente saiu no pico da pandemia com 14 milhões de desempregados. O último dado que nós temos vem abaixo de 10 milhões de desempregados. Então, o conjunto de medidas econômicas, essas variáveis econômicas combinadas, elas fazem com que o Brasil comece a retomar o eixo do crescimento econômico no médio e longo prazo. E, Hugo, esse contexto, né, que você estava comentando, o crescimento econômico, o emprego mais forte, a gente viu dados de CAGED, PNAD contínua sendo divulgados, também a perspectiva de que o juro não vai subir além do que já está agora, se subir é pouca coisa que acaba não fazendo tanta diferença. Inflação, né, deflação em algumas leituras recentes. Esse cenário, a gente pode projetar um cenário parecido mais para frente? É alguma coisa pontual? Quais são os pontos de atenção nesses dados bons que a gente tem visto na economia brasileira? Olha, em termos gerais, sim, né? Eu acho que as variáveis que nós temos hoje, no cenário de hoje, tanto no cenário interno, né, como no cenário macroeconômico, cenário internacional, ela acaba sendo mais favorável. Acho que o principal ponto foi a reabertura econômica mundial e o final, né, da crise do coronavírus. Apesar que agora na China também fizeram um novo lockdown ali para 20 milhões de pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado. Em economia, a gente fala sempre ceteris paribus, né? O que significa isso? Se tudo mais for constante, ou seja, se esse cenário continuar, a tendência é que nós tenhamos, sim, um crescimento econômico no final de 2022, ou seja, aquele cenário pessimista do começo do ano, né, no início de 2022, ele acaba caindo por terra. A gente finaliza 2022 com um PIB bem melhor do que o projetado e com uma queda um pouco mais acentuada das taxas de juros. Por quê? Grande parte dessa inflação que nós tivemos foi uma inflação diferente da que a gente do que nós estamos acostumados, principalmente na América Latina, que é uma inflação de demanda, foi uma inflação de custos, né? Então nós ficamos com a economia 2 anos parada, fechada. Quando reabre a economia, você tem uma explosão de demanda, não tem matéria-prima e isso gera inflação. Esse cenário, de uma forma geral, ele está passando, né? O cenário mundial em termos de cadeia de suprimentos, ele já está quase equalizado. Natural que alguns países ainda no mundo sofrem com isso. Estados Unidos demorou para aumentar a taxa de juros, não estava
acreditando que a taxa de juros ia subir, que a inflação ia subir como subiu. Europa, então, nem se fala, né, foi começar a sinalizar um aumento de taxa de juros agora. Então, esses países que demoraram para aumentar a taxa de juros e que não acreditaram que teria uma pressão inflacionária forte, estão pagando a conta agora. Bom, boa notícia é que a gente fez a lição de casa cedo e agora a gente pode colher bons frutos até o final do ano. Pois é, e nesse cenário, né, Estados Unidos tendo que elevar juros, até mesmo falaram que 0,75 é o piso para poder subir agora em setembro. Também lá na Europa tem essa percepção de que meio ponto percentual é o piso para subir o juro, justamente por conta dessa pressão inflacionária, por conta de toda essa crise energética que está pegando o bloco. E, claro, tem uma guerra ali avizinhada, mas a gente vê os bancos centrais correndo atrás. Você falou, a gente fez a lição de casa, ok, mas tem o cenário global. Esses países, né, que estão com, de repente, um ritmo de crescimento desacelerado, precisando subir taxa de juros, inflação bastante alta, eles estão praticamente na beira ali de recessão, de desaceleração do seu crescimento, e isso, obviamente, pode trazer algum impacto nas economias globais e também aqui no Brasil. Como que você vê essa possibilidade, Hugo, da gente ter algum reflexo vindo lá de fora, impactando a nossa economia ou impactando o nosso mercado por conta dessa situação econômica que a gente vê no mundo, principalmente Estados Unidos, Europa e China também, como você bem pontuou, a questão dos lockdowns que já prejudicaram a indústria, prejudicaram o comércio lá e pode prejudicar ainda mais, já que eles retomaram essa política de Covid-0. Olha, é fato que nós temos uma ameaça, né, a gente pode dizer assim, em termos de variável macroeconômica para a nossa economia. É negável que os Estados Unidos ele tem um reflexo imediato na nossa economia, principalmente no mercado financeiro. A gente vê que a gente pode analisar que a Bolsa brasileira ela tem oscilado muito, principalmente grande parte dos ativos que sofrem com inflação e com taxa de juros, né, perderam 80%, 90%, 70% do seu valor. Por quê? Porque você aumenta a taxa de juros no país mais seguro do mundo em termos econômicos, existe um fluxo de capitais da América Latina, do Brasil, para esse país, porque o investidor, com uma taxa de juros mais alta nos Estados Unidos, eu vou colocar o meu dinheiro lá, vou aplicar, e você tem uma saída do mercado financeiro emergente, então isso tem um reflexo sim. Enquanto nós tivemos uma taxa de juros elevada nos países, de uma forma geral, mais seguros do mundo em termos econômicos, Estados Unidos, Europa, vai existir uma migração de capital e de fundos de investimento para esses países, né? Então, ainda tem um desequilíbrio global em alguns setores. Eu classificaria esses setores como mercado financeiro, ou seja, a gente... poucas vezes na história mundial nós tivemos taxas de juros tão altas para esses países desenvolvidos, né? Então o investidor, até o próprio investidor que tinha ali uma cartilha de investimentos, ele ainda está se acomodando, ele ainda está aprendendo a lidar com essa nova realidade. No que tange ali a variável de produção industrial, PIB, que a gente chama de economia real, né? Geração de emprego, geração de renda, a gente tem uma dependência menor, né? Então, se a gente faz a nossa lição de casa, se a gente consegue diminuir a inflação, reduzir também a taxa de juros na mesma proporção, a geração de emprego e renda ela vai ser gradativa, né? Então, a gente espera que, pelo menos até o final do ano, a gente consiga a expectativa é gerar pelo menos mais uns 2 milhões de empregos. Seria o menor nível de desemprego desde 2006, 2007, um dos menores níveis de desemprego da história. Então isso não tem uma relação proporcional, direta, com o que está acontecendo nos Estados Unidos e Europa e China. Não sei que aconteça uma catástrofe, alguma coisa que a gente não está no radar, né? Então eu dividiria em 2 grandes blocos, né? Mercado financeiro. O mercado financeiro ele realmente depende de como vai
como os Estados Unidos vai lidar com essa situação, e a Europa principalmente, e a economia real, a produção industrial, geração de emprego e renda, que até agora, né, com todas as adversidades que nós tivemos, coronavírus, guerra entre Rússia e Ucrânia, nós estamos, sim, tendo uma boa retomada.